Minato Namikaze foi criado para ser um vilão. Hoje isso parece impossível, mas se você voltasse para a época em que Naruto ainda estava sendo lançado, existia uma teoria extremamente popular. Uma teoria que gente mais nova sequer imagina que existiu. E se eu te dissesse que durante anos uma parte enorme da fandom acreditava que Minato Namikaze poderia ser um dos grandes vilões da obra? Isso parece um absurdo, afinal, atualmente conhecemos o Minato como um herói, um dos grandes personagens da obra, um dos Hokages mais amados. Mas antigamente as coisas não eram tão simples. Na verdade, olhando para o material que existia na época, as suspeitas faziam bastante sentido. E hoje, Genizada, eu quero revisitar essas pistas antigas. Não para provar que o Minato era um vilão, afinal de contas, a gente sabe que não é o caso, mas para mostrar por que tanta gente acreditava nessa teoria. E talvez eu até consiga levantar uma dúvida interessante na sua cabeça. Será que em algum momento Kishimoto realmente cogitou seguir esse caminho? Fazer o Minato um vilão? Indo pro primeiro indício, o primeiro databook de Naruto. Em uma das páginas extras, Kishimoto mostra versões preliminares dos Kages, rascunhos, ideias iniciais, conceitos que ainda não haviam sido refinados. Quando paramos para analisar no quarto Hokage Minato Namikaze, a diferença é gigantesca em relação ao que conhecemos hoje. Minato não parecia um herói, nem de longe. Ele tinha uma aparência muito magra, um cabelo ainda mais bagunçado, um olhar extremamente pesado. As sobrancelhas passam uma sensação de tensão constante e, o mais importante, um sorriso de canto totalmente suspeito. O típico sorriso que você espera encontrar em um vilão. Quando você olha para aquele desenho sem contexto, ele parece muito mais próximo de um vilão manipulador do que o Minato gentil que conhecemos hoje em dia. Mas é claro, os designs mudam, isso acontece com todos os personagens, e não foi diferente com os Kages. Mas é curioso perceber que a primeira versão do quarto Hokage transmitiu uma energia completamente diferente, e isso não para por aí. Quando o Minato começa a aparecer no mangá clássico através de fotos e lembranças, ele continua sendo um personagem estranho. Ele ainda não parece o Minato que conhecemos no Shippuden, ele é sério, reservado, quase frio. Não existe um sorriso constante, não existe aquela energia positiva, não existe aquele jeito quase desajeitado que ele demonstra mais tarde. Muito pelo contrário, Minato parece distante e misterioso, como se estivesse escondendo alguma coisa, e convenhamos, naquela época isso alimentava ainda mais as teorias. Outro ponto que pesava muito é que durante muito tempo Minato foi tratado como o Hokage mais poderoso da história. Sim, hoje a gente sabe que muita coisa mudou, mas antigamente a narrativa colocava Minato praticamente em outro patamar, e isso ficava ainda mais evidente durante a luta entre Hiruzen e Orochimaru. Hashirama e Tobirama aparecem, e então surge um terceiro caixão, o caixão do quarto Hokage. E o que acontece? Hiruzen entra em pânico. O velho simplesmente não queria que aquele caixão fosse aberto, e por muito tempo a interpretação dos fãs era simples. Hashirama e Tobirama estavam no nível do velho Hiruzen, mas aquele outro caixão, nem pensar. Quem quer que estivesse lá dentro com certeza era um monstro em poder. Anos depois, o próprio Kabuto confirma que aquele terceiro caixão realmente era do Minato. Muita gente acreditava que era do Hasa, mas não, o Kabuto já confirmou, era o Minato. Convenientemente, o Hokage mais poderoso não podia aparecer naquele momento. Era praticamente uma receita pronta para teorias. Por que vamos pensar? Se você estivesse escrevendo um mangá e quisesse esconder seu maior vilão para uma revelação futura, você não faria exatamente isso? Guardaria ele? Evitaria mostrar demais? Mas as coisas não param por aí. Tudo vai ficando mais sinistro conforme o mangá avança. Mais adiante chegamos no capítulo 238 do mangá de Naruto, um capítulo que antecede o Gaiden de Kakashi. Na capa aparece justamente o Minato, só que existe um detalhe estranho. Minato não aparece na história daquele capítulo, ele não faz nada, não tem uma presença, não tem uma aparição, nada, absolutamente nada, ele está apenas na capa. E você pode até se perguntar, tá bom, mas e aí? E aí que as coisas ficam muito estranhas, porque logo no final daquele mesmo capítulo temos uma reunião da Akatsuki. Os membros aparecem na forma de holograma, e pela primeira vez vemos claramente a figura do líder da organização, mas sem mostrar o seu rosto, apenas a silhueta. Aquele líder está falando justamente sobre as bijus, sobre capturar a Nove Caudas, sobre seus planos futuros. Agora imagine isso pela perspectiva de quem lia semanalmente. Você abre um capítulo, vê um Minato na capa, logo depois vê um líder misterioso sem rosto controlando a Akatsuki e falando sobre a Kurama. A mesma Kurama que Minato supostamente havia selado anos atrás. É óbvio que teorias surgiram. Muita gente começou a acreditar que aquele homem era o próprio quarto Hokage. Acreditavam que ele havia sobrevivido,
que seu desvivimento era uma mentira e que ele estava manipulando tudo nas sombras. Hoje parece loucura. Naquela época parecia plausível. Além de tudo, existe uma camada nessa teoria, uma camada cultural, o número 4. No Japão, o número 4 possui uma reputação extremamente negativa. Isso porque uma de suas leituras é Shi. Shi é a mesma pronúncia da palavra morte. Por isso, hospitais evitam quartos com o número 4, prédios evitam andares com o número 4, muitas pessoas evitam presentes envolvendo 4 unidades. Isso é uma superstição muito antiga, no Japão isso é cultural. E curiosamente, Minato era o quarto Hokage, o Hokage de número 4. Esse número carrega uma simbologia pesada, uma aura de mau presságio, algo que fazia muita gente desconfiar ainda mais dele. E o mais curioso é que Naruto já utilizou esse conceito outras vezes na obra. O próprio quarto Mizukage Yagura acabou associado a um dos períodos mais sombrios da névoa, a névoa sangrenta, um símbolo de terror e tragédia. Mas não para por aí. Acontece algo muito interessante. Com o passar dos anos, Kishimoto muda completamente a direção do personagem. Minato, aos poucos, deixa de ser uma figura misteriosa, deixa de ser uma possível ameaça, e se torna exatamente o oposto, um herói, um exemplo e um pai, o que de fato sempre foi o correto dentro da obra. E aí entra uma das teorias que eu particularmente acho muito fascinante. E se Kishimoto realmente tivesse cogitado fazer Minato um dos vilões da obra? Porém, no meio do caminho, ele desistiu do processo. Porque quando olhamos para outro personagem, encontramos algo bem interessante. E esse personagem é Hasa Kazekage. Obviamente, o quarto Kazekage, pai de Gaara. Hasa é uma figura autoritária responsável por decisões terríveis, um personagem que ocupa justamente o papel de pai antagonista. E não é impossível imaginar que parte das ideias relacionadas ao Minato tenham sido transferidas para Hasa. Principalmente quando lembramos que Naruto e Gaara foram construídos como paralelos, ambos filhos de Kage, ambos Jinchurikis, ambos rejeitados. Mas enquanto Naruto descobre que seu pai era um herói, Gaara descobre que seu pai era uma das causas de seu sofrimento, como se um destino tivesse sido dividido entre dois personagens. E é claro, isso é apenas uma especulação. Nunca saberemos quais eram os planos originais de Kishimoto, mas uma coisa é fato: se você fosse um leitor da época, sem internet rápida, sem spoilers, sem databooks traduzidos, sem vídeos explicando tudo, as suspeitas faziam muito sentido. Minato era poderoso, misterioso, ausente e cercado por coincidências demais. Hoje, é claro que sabemos a verdade. Sabemos que Minato se tornou um dos maiores heróis da história de Naruto. Mas no passado, o pai do Naruto parecia muito mais o chefe final da história do que o herói que acabamos conhecendo. Mas Genizada, eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem lendo Naruto naquela época, sem saber o futuro de nada, vocês cairiam na teoria que Minato era um vilão? Enfim, comente, deixe o like, se inscreva e eu te espero no próximo vídeo.